Professor. Não, nós três. Ok. Acho que travou. Pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a transmissão com um pequeno problema técnico. Só um instante, por favor, que já vamos resolver. Caiu o meu aqui ou o que foi? Caiu todo mundo, professor. Foi todo mundo. Não, né? Foi todo mundo mesmo, né? Agora pode seguir daí que estamos ao vivo. Obrigado. Então tá. Perdão, começamos com 2 minutos de atraso. Caiu todo mundo aqui por esse sistema. Eu sou Luciano Sattler. Bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso simpósio ABED de ensino híbrido na educação básica. Nós temos feito isso agora quinzenalmente, com convidados muito especiais para tentar colaborar com o avanço da inovação educacional, especialmente pensando nesse momento intra-pandemia e no pós-pandemia. Eu sou Luciano Sattler, eu sou membro do Comitê de Educação Básica da ABED e hoje eu estou recebendo aqui a professora Evelise, que fala conosco diretamente da Finlândia, apesar de vocês estarem vendo um sol lá atrás. Já são 9h da noite e 2 minutos agora. Seja bem-vinda, professora Evelise. Obrigada. E estamos recebendo o professor Weiner, que tem a grande responsabilidade aqui no Brasil, em Minas Gerais, de cuidar de toda a área de capacitação de professores da Secretaria de Estado de Minas Gerais, né? Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor Weiner. Muito obrigado, Luciano. Boa tarde a todos. Eu vou poder fazer a leitura do mini currículo assim que eu for apresentá-los nas suas falas, e nós geralmente iniciamos essa nossa conversa com uma breve apresentação sobre o ensino híbrido. Então, vocês vão ver agora uma apresentação que eu vou disponibilizar aqui. Só um instante. StreamYard, Google. Não estou achando a apresentação. Deixa eu ver. Não. Só um instante, gente. Hoje o StreamYard está nos dando alguns probleminhas. Agora não apareceu. Peraí. Agora apareceu. Ele está meio instável, o StreamYard. Vocês conseguem ver aí a apresentação? Sim? Sim. Então tá. Então vou pôr em tela inteira aqui. Bom, então a ideia hoje que eu estou trazendo nesse momento inicial, perdão aí pelas dificuldades, é uma leitura do ensino híbrido em prol da inovação educacional, né? Primeiro, eu quero te fazer esse convite para que você se associe à ABED. A ABED é a maior e mais tradicional sociedade científica no Brasil na área de educação aberta e flexível. O nosso site, abed.org.br,
e você vai encontrar lá muito material, muita coisa disponível para poder estudar e rever o que está acontecendo no mundo ao redor. Nós temos conduzido, eu tive o privilégio de participar de um debate com o professor José Pacheco, que dispensa apresentações, né? E ele ficou muito preocupado, manifestou uma grande preocupação por nós estarmos utilizando essa terminologia ensino híbrido, que é a terminologia mais conhecida aí no Brasil. Ele argumentou no debate comigo, falou, Luciano, a linguagem produz cultura, né? E quando a gente fala de ensino híbrido, nós ainda estamos restritos ao paradigma do ensino e da instrução, ao invés de estarmos no paradigma de aprendizagem e protagonismo. Então, ele ficou muito preocupado. Ele disse, olha, e aí, na nossa discussão, eu entendi que nós estamos numa tradução ruim, eu concordo com ele, uma tradução ruim de blended learning. Blended learning é o termo como ficou conhecido, especialmente nos Estados Unidos, nos países do norte. Se nós fizéssemos uma tradução literal de blended learning, nós estaríamos falando de aprendizagem misturada, né? Realmente é um negócio difícil no Brasil fazer essa transliteração dessa forma, né? Então, nós fizemos essa tradução, que hoje como é conhecido, e estamos aqui trazendo essa crítica, que eu acho que é importante, de sair de uma ênfase de ensino para uma ênfase em aprendizagem. O risco, como linguagem produz cultura, é de nós ficarmos num paliativo de um velho modelo, né, que nós vínhamos praticando. Uma outra crítica que eu ouvi de uma professora da Federal de São João del Rei, quando nós fizemos uma apresentação no Conselho Estadual de Educação, no ano passado, aqui em Minas, é que no Brasil a palavra híbrido está associada às sementes vendidas no agronegócio, que só produzem plantas incapazes de gerar novas sementes. Então, quando um fazendeiro compra hoje uma semente modificada geneticamente, essa semente produz a planta, mas essa planta não é capaz de gerar novas sementes. É uma forma que obriga o fazendeiro a ficar dependente de toda a safra, comprar novas sementes do agronegócio, das agroempresas, né? Do agribusiness. Então, o híbrido também não é uma palavra muito bem aceita por causa disso aqui no Brasil, né? Então, eu creio que nós temos o desafio, na verdade, de trazer todo o movimento da nova escola, ou da escola nova, para a grande escala que o Brasil vai precisar praticar agora, que o século XXI realmente chegou aí com a pandemia. Uma nova semântica precisa ser pensada. Nós vamos ter que pensar juntos uma nova semântica para a educação, especialmente nesse campo das tecnologias aplicadas à educação. É um desafio aí para todos nós, né? O professor José Pacheco lançou recentemente um livro sobre inovação e ele chamou a minha atenção. Eu coloquei aqui um vídeo de uma palestra dele recente lá na Unicinos e se você clicar... essa apresentação está disponível no descritivo aí do YouTube. Se você clicar na imagem, você vai poder assistir a palestra depois. E ele trabalha a inovação educacional a partir dos seguintes critérios. Primeiro, a inovação educacional tem que ter utilidade, e a utilidade é garantir o direito universal à aprendizagem, né? Não é mais direito à educação, acesso à educação. Acesso nós já conseguimos. As pessoas não estão aprendendo como deveriam. Então, é direito universal à aprendizagem, ser propício a todos e todas, da forma mais democrática possível. O ineditismo, se não é inédito, segundo ele, deixa de ser inovação e passa a ser um processo de mudança. Isso vai um pouco diferente do manual de Frascati, que a OCDE adota, que trabalha com o conceito de inovação incremental. Mas, na perspectiva do professor José Pacheco, tem que ser inédito. Se não é inédito, se não é a primeira vez, deixa de ser inovação, passa a ser um processo de mudança. Não pode depender, replicabilidade, não pode depender de uma pessoa ou ser aplicável exclusivamente em um contexto específico. Pede o trabalho em equipe. Nós temos vários professores e professoras que são heróis
fazem coisas absolutamente inovadoras na sua sala de aula, mas a gente não está, muitas vezes, conseguindo replicar isso para toda a escola, ou tem uma escola muito inovadora, a gente não consegue replicar para todo o sistema, então ele trabalha a questão da replicabilidade. Um outro critério é a fase instituinte, que ele chama, ou seja, a criatividade como algo fundamental e a inovação como algo permanente, e o assunto que eu creio que talvez seja a maior preocupação do Weiner, de quem está na gestão, professor Weiner e outros, que é ser sustentável, ou seja, tem que ter uma base científica, não pode ser achômetro, tem que ter uma legislação que ampare essa inovação e tem que garantir a sustentabilidade econômico-financeira, que vai ser o grande desafio no pós-pandemia, ainda mais com as restrições fiscais que nós vamos encaminhar e o aumento de custos que nós vamos ter, né? O conceito de ensino híbrido que nós estamos trabalhando é como um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdos, interações e mediações online. O aluno ou a aluna tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas. Parte das atividades é realizada sincronamente, na escola ou em outro espaço, sob a supervisão de um professor. Lembrando que nós temos 6 tipos de ensino híbrido que o estado da arte da pesquisa nos aponta: suplementar, rotação de estudos, híbrido colaborativo síncrono, sala de aula invertida, laboratório rotacional, grupo dual colaborativo. Essa apresentação está à sua disposição, o artigo está aí indicado para você aprofundar as suas pesquisas. Uma mesma turma pode ter 2, 3 tipos de ensino híbrido aplicados na mesma disciplina ou em diferentes unidades curriculares na mesma semana. Então, assim, vai depender muito das possibilidades da escola e da nossa capacidade criativa para realmente fazer uma mudança, privilegiando a metodologia ativa nos encontros presenciais. Eu deixo isso aí para vocês pesquisarem depois. Então, aqui vocês têm o meu contato no LinkedIn, o meu contato no ResearchGate, onde tudo que eu produzo está lá à sua disposição. Faça contato comigo. Para quem é professor e professora como nós e que tem avidez por conteúdo, eu sempre deixo alguns recursos adicionais sobre os quais eu não vou falar aqui, mas que vocês têm muita coisa, já que estamos falando de escola nova, é só linkar na imagem, vocês vão ter acesso a toda uma série de vídeos que o Instituto Claro deixou, da Folha, com vários livros disponíveis gratuitamente, da revista Nova Escola, tem muito material bacana nessa edição aí, que eu separei para vocês. Aqui eu faço uma separação entre o que é ensino enriquecido com tecnologia e o que é ensino híbrido. Algumas recomendações para políticas públicas de acesso e uso das tecnologias na educação. Aqui vocês têm também uma publicação para se aprofundarem sobre isso. E mais algumas questões relacionadas ao retorno. Cada imagem dessa, vocês vão clicar e vão ter acesso a essas pesquisas, essas fontes de informação sobre o desafio do retorno às aulas. Tá? Cada imagem dessa é um material para a sua leitura. Aqui também tem uma matéria muito importante da revista FAPESP, que eu deixo para vocês, do CONSED, sobre ensino remoto. Aqui um artigo que nós publicamos recentemente no livro Caminhos da Educação à Distância, um modelo que eu traduzi de maturidade para Blended Learning da Comunidade Europeia, um breve artigo, um artigo sobre o perfil do aluno, fatores que impactam a aprendizagem autodirigida, educação aberta e flexível, que vocês vão encontrar, nós publicamos no Estadão, é só clicar na imagem. O que é esse conceito? Alguns fatores para avaliar a qualidade do ensino híbrido, princípios da educação online, a Sociedade Brasileira de Computação está com um artigo muito bacana aí para orientar a gente, e é isso. Tentando ser o mais breve possível, a ideia é realmente que nós possamos dar aí meios para as pessoas se atualizarem. Só um instante, por favor. Eu quero, então, sem mais delongas, passar para a professora Evelise,
E antes, me perdoem, eu não posso fazer isso sem fazer uma leitura do currículo. Só um instante, por favor. Me perdoem, eu cometi um equívoco aqui e não abri antes. Quem sabe faz ao vivo, como já disseram antes. Ok. A professora Evelise Erola, educadora gaúcha, formada em pedagogia, especialista em gestão educacional no Brasil. Especialista em psicopedagogia pela Universidade de Helsinki, mestranda em inovações na educação pela Michigan University, trabalha como professora na Escola Europeia de Helsinki e como consultora pedagógica para a empresa de educação e tradução GeoLanguage. Fala de ou oi, professora? Oi. Oi, então tá bom, desculpa. Meu finlandês não está tão bom quanto o meu alemão. Tá? O U é Então, limitado. Então vamos passar para a professora Evelise para nos falar um pouco da sua experiência na Finlândia. Obrigada. Antes de mais nada, quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, dividindo, né, experiências. E um tema realmente muito falado, o ensino híbrido, ou aprendizagem híbrida. Eu tenho acompanhado alguma coisa aí do Brasil. Aqui não se fala muito, porque já é algo mais corriqueiro, mais comum, né? Mas, assim, o ensino híbrido eu tenho visto, assim, como colocado como uma solução para essa questão da pandemia, né? Onde se tem que manter a distância. Mas ele tem que ser realmente bem estudado e tem que ser aplicado de uma forma integrada. E eu gostaria de pensar um pouco na palavra híbrido ou misturado, que, na verdade, significa convergência de modelos de aprendizagem. Pode ser 2 modelos ou 3 modelos de aprendizagem, e não necessariamente na origem do termo, da palavra, o uso de tecnologias da web ou EAD, mas sim quando se tem 2 tipos de ensino-aprendizagem, onde geralmente não é só aquele formal, né? O professor, o quadro, o aluno na sala de aula. E, como, né, o professor falou, existem professores e pesquisadores que falam em 6 modos diferentes de ensino híbrido, tem alguns que falam em 4 modos, mas, de qualquer forma, existe, sim, um número. Se contar, assim, o primeiro seria um ensino híbrido bem rudimentar, com livro, papel, sem as tecnologias, e o último, no caso, o 4º ou 6º, seria o nosso ensino híbrido ideal, com tudo que nós esperamos, né, uma aprendizagem efetiva e talvez um ensino completamente online. Então, existem aí várias divisões, né, desse ensino híbrido. E com essa ideia básica que eu gostaria de começar a minha fala, porque eu gostaria de dar uma visão mais geral e um pouco mais analítica dessa questão, para que vocês entendam como que a Finlândia trabalha esse ensino híbrido, essa aprendizagem híbrida. Então, sempre quando eu penso nisso, eu imagino uma linha do tempo, por exemplo, essas linhas que a gente estuda na história. Por exemplo, do ponto A até o ponto B, imaginando que o ponto A é o ensino completamente tradicional, e o ponto B é o final, o ensino híbrido já estabelecido e já dando bons resultados. Então, nessa linha do tempo, vamos considerar, assim, vários fatores vão acontecendo. Esses fatores são experiências, como aconteceu aqui na Finlândia, no decorrer desses anos. Experiências que foram, que deram muito certo, que funcionaram muito bem, experiências que não deram certo e que nós fomos aprendendo em tentativa e erro, fazendo pesquisas e vendo as melhores soluções. Então, esses pontos, né, nessa linha,
que significam essas experiências, vão se unindo, vão se desenvolvendo e dando origem a uma nova realidade, chegando ao ponto B, chegando ao ponto onde nós estamos hoje. Então, quando eu falo do ensino híbrido, né, da Finlândia, ou ensino colaborativo, se você olhar só o ponto B, o final, não dá para entender. Por isso que eu quero trazer um pouco mais, não exatamente a história, mas essa questão da experiência. Isso é muito importante, porque existem, assim, formas diferentes de lidar com o planejamento das aulas, e isso que o professor tem que pensar, novos encaminhamentos. Então, é como se, saindo daquele ponto A, ele tem que sair da caixinha de só trabalhar na sala de aula e só trabalhar daquela maneira formal. E que eu sei que existe muito ainda, infelizmente, em muitas escolas, como falou o professor, tem escolas modelos no Brasil, mas tem muitas escolas que ainda estão bem no início lá desse ponto A, que teria que construir toda essa história, né? Então, assim, por exemplo, o uso de diferentes espaços de ensino-aprendizagem, isso já é levado em conta aqui há muito tempo já, tanto dentro da sala de aula, como fora da sala de aula. Então, nós podemos ter um ensino híbrido, não contando com as tecnologias, bem lá na base, dentro da própria sala de aula. Já é considerado híbrido a partir do momento que o professor muda a sua maneira e impõe uma outra rotina, o que também não precisa ser todos os dias a mesma coisa. Então, isso já acontece aqui. O finlandês, ele tem uma relação um pouco diferente do aluno com os espaços da sala de aula. Existe muita troca, existe muita divisão de turmas. Por exemplo, uma turma está fazendo exercício de matemática, enquanto a outra turma vai para as aulas de música, e depois há uma troca. Ou então, toda a turma está fazendo exercício de história, de geografia, e essa turma pode ser dividida. Alguns ficam dentro da sala, outros vão para o corredor. Se usa muito os corredores aqui. Os corredores geralmente têm mesas e cadeiras, onde os alunos vão e trabalham até sem a supervisão de um adulto, porque aí já faz parte da rotina deles. Enquanto que os maiores, inclusive, do Fundamental 2, por exemplo, já podem ir mais longe, já podem ir sozinhos para a biblioteca ou para outros espaços que aqui existem, sem esse controle do professor, mas porque já faz parte, como eu falei, dessa rotina. Então, tem que se, aos pouquinhos, assim, ir se deslocando desse ensino convencional, sem medo, porque isso é um processo. Se pularmos do ponto A para o ponto B, aí pode acontecer, pode acontecer problemas em relação à disciplina, em relação à falta de foco do aluno, então, do próprio professor não conseguir se manter no plano de aula que ele planejou. Então, a questão assim, o ensino convencional é aquele que acontece sempre dentro da sala de aula, de uma forma sistêmica e horizontal. E, para sair deste ensino para o ensino híbrido consistente, esse aluno vai ter que passar por esse processo. Foi assim que aconteceu aqui. É um processo, na verdade. Teria que ser assim em qualquer outro país que quer aplicar esse ensino híbrido. Por exemplo, nós não temos, nem nunca tivemos um plano nacional estratégico, nem agora com a pandemia, ou uma plataforma especial, por exemplo, que todas as escolas usam. Porque quando você constrói esse processo junto, cada escola, cada professor, cada cidade, né, o país todo, isso vem de uma forma natural. Sempre quando nasce pequeno e vai se desenvolvendo de uma forma natural, ele é muito mais efetivo de quando vem um plano de cima. Agora, claro que eu entendo que, pensando em Brasil ou pensando em Portugal, agora não se tem tempo, talvez, para construir esse processo, mas esse seria a situação ideal. Por exemplo, a Finlândia, ela já faz uso do ensino híbrido bem antes das tecnologias, já faz parte da cultura escolar. Então, nesse ponto, fica fácil associar as tecnologias quando você já tem uma proposta diferente sobre o ritmo e da rotina escolar. Então, aquele professor, ele deu uma aula
língua-mãe, como é que vamos dizer português no Brasil. Ele tem uma aula de português e agora eles vão fazer um exercício. Então, eles vão usar o trabalho em grupo dentro da sala. Já é um ensino híbrido. Aí, aquele mesmo professor vai fazer os exercícios com a possibilidade desses alunos saírem da sala com o livro e o caderno. Já é um ensino híbrido. Quando esse professor der um tablet, que aqui geralmente os alunos todos têm um tablet ou um laptop, esse aluno vai sair e ele já vai ter essa rotina e ele vai trabalhar, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir aquele foco, porque ele já fez isso antes das tecnologias. Quando esse aluno tiver que ligar o laptop dele em casa, vai ser algo natural, ele só vai estar na casa dele. Então, vocês estão entendendo? É isso que eu quero explicar, assim, que essa proposta diferente, ela já existia, e essa relação do aluno e a escola e dos espaços aqui sempre existiu, e cada vez ela fica mais efetiva, desde o primário, até antes do primário, já na educação infantil. Na verdade, sim, o ensino híbrido, ele não está condicionado a um local, ele não precisa ser em locais diferentes, ele pode começar bem simples, humilde, dentro da própria sala de aula, ou começar a usar os corredores, a possibilidade que a escola tem, né, ou que aquele professor tem, e deixar que os alunos saiam mais, que eles tenham essa consciência e foco, que a saída deles da sala de aula não significa a bagunça, não significa que agora é horário livre. Não, que eles estão ainda em processo de aprendizagem. E pode ser, então, dentro do espaço da sala de aula, por exemplo, vou dar um exemplo, matemática, geralmente se divide em porcentagem, ensino híbrido, 1/3 ou 1/4. Vamos dizer 1/3, 3 aulas de matemática por semana. Então, o professor pode apresentar um novo tópico numa aula formal. Na segunda aula, ele já usa, para fazer os exercícios, ele já pode separar em grupo dentro da sala. E a terceira aula é totalmente numa plataforma, que geralmente é ligada ao próprio livro, aqui, que mais tarde eu explico. E aí o aluno pode sair da sala, trabalhar em dupla ou trabalhar sozinho, por exemplo, nos corredores, pensando no primário, que as crianças são menores, e se é o fundamental, ele pode ir mais longe, desde que depois ele traga esses resultados. E é isso que é importante, que haja um feedback, que se traga os resultados do que se fez, né? E é fundamental, assim, criar essa rotina de aprendizagem, isso que a Finlândia fez no decorrer desses anos. O professor, tanto o professor quanto o aluno, ele tem que adquirir certas competências para que tudo flua melhor, porque tirar um aluno de um ensino formal e colocar ele em casa, como nós também tivemos que fazer, né, nós fechamos por 3 meses, né, por causa da pandemia, ele vai causar problemas, vai causar mais problemas se o aluno não está acostumado a ele mesmo se focar no que ele está estudando, né, nos exercícios que ele está fazendo. O professor, por sua vez, ele tem que desenvolver certos hábitos pedagógicos que são completamente novos, principalmente nessa nova era, né? A tecnologia, ela tem que ser uma aliada e ela tem que agregar valor, ela jamais pode ser uma muleta. Então, eu vou usar a tecnologia porque eu não posso estar junto, ou porque eu preciso entrar na modernidade, eu preciso usar isso. Não, tudo tem que ser de uma maneira muito bem pensada. A aprendizagem aprimorada do ensino híbrido, eu penso assim, ele tem três pilares que tem que ser sempre levado em conta. Levando em conta que nós já temos essa experiência aqui, já fizemos várias pesquisas, tem vários trabalhos sobre isso. Primeiro, o ensino tem que ser colaborativo. Como ele prima pela pessoa e a máquina, a pessoa e o computador, mesmo que esteja em dupla, ele tem que ser colaborativo. O aluno não pode estar sozinho. Ele tem que, de alguma maneira, já aproveitando que a internet conecta as pessoas, né? Ele tem que estar em conexão com os outros e com a professora. Então, isso é importante ver que tipo de plataforma está sendo usada, se essa plataforma possibilita isso é muito importante. O ensino colaborativo. O número 2, o pensamento crítico, isso é claro, sempre
o pensamento crítico vai ajudar a desenvolver o pensamento formal lógico, que vai ajudar ele a poder dar essa base para que esse aluno, por exemplo, trabalhe em EAD, trabalhe sozinho, e sem isso é muito difícil. Então, ensino colaborativo vai levar um pensamento crítico e a resolução de problemas é o terceiro. Esses são, assim, é como se fosse o pacote, né, que o ensino híbrido, ele tem que entregar para o professor e para o aluno. Ele não pode simplesmente transferir o conteúdo. E esse é o grande problema. E nós já passamos por isso também, como eu falei, tentativa e erro, e nós já vimos que tem que ser muito bem pensado. Quando simplesmente é transferido o conteúdo, as pesquisas que foram feitas, tanto aqui como nos Estados Unidos, mostrou que, na verdade, então, o ensino formal, o aluno aprendeu muito mais no ensino formal do que quando ele estava com alguma plataforma, estudando de uma maneira do ensino híbrido. O que tem que se cuidar, né, baseado nessa nossa história, na nossa experiência? Em primeiro lugar, que o aplicativo, a plataforma, o aparelho que o aluno está usando, ele não cause distração em relação ao objetivo, que o objetivo é a aprendizagem. E isso o professor tem que estar muito bem preparado e muito atento, porque muitas vezes, por exemplo, vamos pegar segundo, terceiro ano, o professor distribui para cada um tablet, cada um estudante está num canto, muito quietinho, muito ali compenetrado, mas no fim ele está distraído com as luzes, com os sons, e na verdade vai fazer uma avaliação e o aluno não conseguiu chegar ao nível que o professor queria. Isso já aconteceu aqui também. E aí nós temos que resolver isso, né? Esse é um dos cuidados. O ensino híbrido como que o professor faz essa divisão quando o aluno está ainda nas dependências da escola, ele não pode incentivar o isolamento. É muito importante que o aluno, como eu já falei, ele esteja ligado com os outros alunos e com o professor. E, nesse sentido, as pesquisas mostram que é muito melhor o aluno estar em dupla quando ele está com tablet ou quando ele está com laptop. Então, para evitar isso. E a terceira coisa que tem que cuidar é quando se trabalha com jogos, né, com games, é muito fácil se perder o foco, porque quando esses games eles têm o foco em prêmios, em incentivos, luzinhas piscando, principalmente tempo, você tem aquele tempo para conseguir fazer tantas contas, ou achar tantas letras, ou tantos adjetivos, isso tira o foco da aprendizagem. Ele não está com foco na aprendizagem, ele está com foco nos jogos e no game. E nessa parte, nós admitimos que é difícil para o professor perceber quando está efetivo ou não. Eu já passei isso, já botei meus alunos com games, que eu vi que, no fundo, eles não conseguiam aprender nada. Então, tem que se cuidar muito que tipo de material. O material é muito importante. E, muitas vezes, assim, o nosso material curricular, ele é todo desenhado, hoje em dia, já pensando no ensino híbrido. E eu penso, assim, que muitas vezes o material curricular do Brasil, ele reforça essa prática tradicional de ensino. Então, isso tem que ser muito bem visto, muito bem preparado. No nosso caso, aqui na Finlândia, em relação aos livros, nós temos poucas editoras, 3 ou 4 editoras, que fornecem, né, os nossos livros escolares para todo o país. E o professor tem toda a liberdade de escolher o livro que ele quer. O livro não vem lá de cima, né? O professor escolhe o livro que ele preferir. Mas todos os livros, eles têm uma versão uma versão online, que é total para o professor, e ele tem um portal, uma plataforma, onde o aluno pode entrar e fazer exercícios de fixação, exercícios a mais, vídeos, jogos, vários tipos de exercícios de forma lúdica, inclusive vai ter planos de aula para ajudar o professor, sugestões. Então, nesse ponto, o professor finlandês, ele já tem o apoio desse material didático.
mesmo que o professor não saiba ou se sinta muito inseguro, porque existem, sim, resistências contra a tecnologia aqui também, tem professores que se sentem mais inseguros, mesmo assim, ele tem ali essa ajuda. Eu sei que Portugal também tem isso. Então, vem CDs, né, na época de CDs, hoje em dia já não é mais CDs, mas, assim, o professor tendo essa ajuda, é mais fácil, então, ele conseguir planejar esse ensino híbrido. E uma vez que o aluno esteja acostumado a entrar naquela plataforma, não existe nenhum problema ele entrar na mesma plataforma em casa. Então, aí a gente já pode ver que a EAD e o ensino online é simplesmente uma consequência de todo esse processo. E, na verdade, assim, nós precisamos modificar os padrões. Aqui nós tivemos que modificar constantemente, sempre estudando muito, com base em pesquisas. Estados Unidos tem ótimas pesquisas sobre ensino híbrido, aqui também foram feitas ótimas pesquisas. Um minuto. Ok. Analisar, compreender as estruturas e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Isso é uma das principais prioridades do ensino híbrido, é desenvolver a autonomia dos alunos, por exemplo, diferentes plataformas. Eu não tenho tempo de dar exemplos, mas depois nas perguntas, se alguém quiser exemplos práticos, eu posso dar. O professor tem que ter uma maneira de ele analisar a aula dele depois, ou por semana, ou por mês. Ele tem que ver se está dando resultado. Ele não pode só jogar o ensino híbrido, jogar as tecnologias pela tecnologia. Então, assim, o que nós podemos falar da nossa experiência aqui é que, como o professor mostrou vários materiais, né, ver as pesquisas, ver os trabalhos que foram feitos e se puderem, dar ênfase na construção do processo. O processo ele é muito importante. Seria muito melhor começar com algo mais simples dentro da própria sala de aula e, aos pouquinhos, ir migrando para algo mais... mudando, né, do 1, do 2, até chegar àquela sexta forma desse ensino híbrido. Eu acho que é isso. Obrigado, professora Evelise. Nós vamos ter um tempo aí ao final para tirar algumas dúvidas, né? Eu sei que o tema é extenso. Obrigado pela capacidade de síntese. Eu vou passar, então, ao nosso convidado, o professor Weiner Lopes Rodrigues. Ele é graduado em Ciências Biológicas, especialista em Educação, cursou Estratégias de Implementação de Currículos de Ciências e Fab Learn Labs na Lehman Foundation, na Universidade de Stanford. Atuou em Sobral na formação de professores, coordenadores, gestores e na elaboração e implementação de currículos. Atualmente, gerencia a Escola de Formação de Educadores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Professor Weiner, a palavra está com você. Muito obrigado. Microfone. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui trocando essas experiências que são sempre tão importantes. Fiquei muito curioso com o depoimento da colega da Finlândia. Realmente, a gente está aprendendo sobre ensino híbrido aqui, né, a partir da experiência do ensino não presencial, que aqui a gente não gosta de tocar, né, nem de mencionar que nós estamos trabalhando com ensino à distância, porque essa modalidade de ensino à distância, ela requer muito autodidatismo, e isso remete muita maturidade, né? Muita maturidade pedagógica, tanto dos orientadores quanto dos próprios discentes. Então, nós estamos trabalhando aqui com um modelo que Minas está chamando de ensino não presencial. Esse ensino não presencial, que nós aqui adotamos uma sigla chamada de REAMP, ele começou também muito modesto, assim como há muitos anos atrás na Finlândia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre como foi que nós elaboramos aqui o projeto, o processo todo da implementação desse ensino não presencial. Desde o ano passado, quando eu cheguei aqui para assumir a gestão da escola de formação, a gente estava trabalhando com um modelo de apresentação
e de implementação do nosso currículo referência, que foi construído a partir da Base Nacional Comum Curricular. Mas é um currículo que vai além das fronteiras da própria base. E para que a gente pudesse fazer um processo de implementação realmente eficaz, eficiente, nós trabalhamos com formações de implementação e trilhas formativas, explicando os pilares do currículo e, enfim, os eixos transversais e todos os componentes curriculares. Essas formações, elas funcionavam no modo autoinstrucional e no modo também de webconferências, que aconteciam periodicamente e vão acontecer no decorrer do processo, estão acontecendo no decorrer do processo. Que implementação de currículo não é uma coisa que acontece, né, do dia para a noite. A gente começou o processo de implementação nas escolas esse ano, e no ano passado a gente começou a apresentação e a apropriação da rede em relação a esse documento curricular. 2020, pandemia, né, estava tudo normal, a gente estava com planejamento de formações para a implementação desse material atrelado aos componentes curriculares, veio a pandemia. Como foi que nós pensamos? O primeiro trabalho que a gente fez na escola de formação foi pegar o nosso documento curricular, nosso currículo referência. A gente também fez um estudo de todos os PNLDs, né, de todos os livros didáticos da rede, e focamos nos livros didáticos das editoras mais selecionadas, porque, assim como na Finlândia, aqui no Brasil, as escolas de algumas escolhas de PNLD para cá, elas ganharam bastante autonomia, né? Então, cada escola tem o direito, cada professor tem o direito de escolher a sua coleção. Ele faz uma votação e a escola escolhe por componente curricular qual é o seu PNLD, que o professor vai utilizar naquele triênio letivo. Então, feito esse estudo, a gente começou a trabalhar fazendo uma agregação, fazendo uma simbiose, trabalhando, acoplando, interagindo habilidades do currículo, material didático, ou seja, conteúdo do livro, e também as matrizes, os descritores das matrizes de referências principais de avaliações de larga escala aqui do Brasil. Nós fizemos essa coluna tripla e ainda trabalhamos com a distribuição dessas habilidades em progressão vertical. Nós estudamos o currículo por componente curricular e também por ano de escolaridade e distribuímos esse currículo em meses do ano. Para quê? Para o professor saber que ele tem que trabalhar X habilidades naquela sequência no mês? Não. Para que o professor pudesse perceber que existe uma linha de ideia de progressão, tanto vertical quanto progressão horizontal naquelas habilidades. E para que fique fácil, mais tranquilo, para ele reconhecer as habilidades nos conteúdos dos livros e para fazer essa analogia com os descritores das matrizes de referência. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, isso para todo o ensino fundamental no nosso currículo referência. Em relação ao ensino médio, a gente fez isso com um currículo que ainda está em vigência, que é o CBC. Nosso currículo do ensino médio está em fase final, né, de elaboração. A parte comum já está toda elaborada, a gente está trabalhando agora com os itinerários formativos. E ano que vem começa a sua implementação. E aí a gente vai fazer esse mesmo trabalho, já no final desse ano, para o início do ano que vem, com o currículo do ensino médio também. Isso já é de praxe. Feito isso, a gente começou a estudar fizemos várias pesquisas, a gente fez várias reuniões com várias entidades e nomes da educação aqui de Minas Gerais, para definir como que seria, o que seria interessante de vir, o que seria interessante de não vir, como que seria interessante trabalhar. Diante disso, foram feitas 2 ou 3 reuniões com um grande corpo de pensadores em educação e de entidades educadoras aqui de Minas Gerais. Nós elaboramos o que hoje nós chamamos de plano de estudo-tutorado. Esse plano de estudo-tutorado é uma apostila que o aluno recebe periodicamente, por componente curricular, por volume, ano de escolaridade. Nesses volumes, por ano de escolaridade, eles têm todos os componentes curriculares nessa apostila, divididas entre as 4 semanas. De onde é que a gente tirou o referencial? Exatamente desse nosso plano de curso bimestral, que nós chamamos de plano de curso bimestral, que foi a distribuição dessas habilidades progressivamente. Então, nós pegamos o recorte dessas habilidades, cada
volume de PET trabalha com um recorte específico, obedecendo à progressão dessas habilidades já distribuídas nesse material, e nós confeccionamos com os próprios professores da rede, certo? Então, quem faz esse material são professores colaboradores da rede, junto aos professores da própria escola de formação, e disponibilizamos essas apostilas para os alunos. Junto a isso, nós planejamos um programa chamado Se Liga na Educação. Esse programa é o programa que nós disponibilizamos esse ensino realmente não presencial. O aluno vai assistir a aula, mas utilizando os recursos tecnológicos que temos disponíveis. A gente sabe que Minas tem uma realidade bem complexa, né? Nós, territorialmente, nós somos 853 municípios, o maior número de municípios de um estado do país, então é um mundo dentro do país, e nem todos esses municípios, eles têm acesso, nem todo mundo tem acesso à rede social, à internet propriamente dita, e às tecnologias, né, as ferramentas tecnológicas. Pensando nisso, nós desenvolvemos várias estratégias para fazer esse material, tanto essas apostilas quanto essas aulas chegarem aos alunos. O primeiro e mais popular, né, que foi a transmissão dessas aulas na rede de televisão estatal, que é a Rede Minas. Então, a gente tem uma grade de programação diária, de segunda a sexta, distribuídas, cada dia é uma área de conhecimento, onde são contemplados todos os componentes curriculares, que isso fique claro que é bem complexo você contemplar todos os componentes curriculares quando se trata de ensino não presencial, e a gente trabalhou para que seja contemplado todos esses componentes específicos que nós temos no currículo. Esses componentes são arte, educação física e ensino religioso, que a gente sabe que geralmente eles são interdisciplinarizados ou transdisciplinarizados com a área de conhecimento das linguagens, né? Aqui a gente tem eles separadinhos na sua respectiva área de conhecimento. Então, feito esse trabalho de negociar com as TVs, a gente também trabalhou para que a gente conseguisse disponibilizar esse material através da ferramenta tecnológica de maior acesso aos jovens e às crianças do Brasil, que é a realidade do país, né, que é o aparelho smartphone. Nós desenvolvemos um aplicativo em parceria com uma empresa, e esse aplicativo foi disponibilizado na loja, atualmente Android e versão web só, nós não temos ainda iOS, mas está sendo desenvolvido, e nós disponibilizamos também esse material e essas aulas para o aluno assistir dentro desse aplicativo. Nós conseguimos uma parceria com todas as operadoras, e a gente disponibiliza os dados móveis para que esse aluno não precise de uma conexão Wi-Fi ou de gastar os dados móveis dele para poder ter acesso ao conteúdo do aplicativo, que foi uma grande vitória, porque a gente sabe que a grande maioria pode ter a ferramenta tecnológica, mas eles não têm curso para ter acesso à rede, né? Eles não têm o acesso à internet propriamente dito, não coloca crédito no telefone, a gente sabe que isso é uma realidade muito comum no país. Então, aí nós temos aí os três grandes pilares, na realidade, dois grandes pilares, né? Nós temos o programa Se Liga na Educação e as apostilas dos planos de estudo tutorado. Os dois, eles são sincronizados. As aulas na Rede Minas, elas são construídas, elaboradas a partir dos conteúdos trabalhados, das habilidades desenvolvidas no PET, no plano de estudo tutorado, nas apostilas. Então, acontece essa sincronia de informações. E diariamente a gente também tem, fora as aulas que tem um modelo de 20 minutos, que a gente trabalhou muito para desenvolver o melhor formato para essas aulas, e a gente não roteirizou esse formato de aula, então é uma aula mesmo com o professor utilizando as lâminas como referencial para não se perder no desenvolvimento do raciocínio. Então, esse professor grava num formato que nós chamamos lá na TV de falso vivo,
que é um formato semi-uncut, às vezes corta, mas o corte, quando é necessário, ele volta do mesmo ponto, não precisa regravar tudo do começo, e dá a impressão de que foi completamente sem corte, que é para dar a impressão de que o professor está lá realmente na sala de aula, passando aquele conteúdo naquele momento para o aluno. Fora essas aulas de 20 minutos, que são 10 por dia, a cada área de conhecimento, e isso do 4º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, nós temos também o ao vivo, que é 1h20 de tira dúvidas, onde os alunos podem interagir com os professores através dos canais das redes sociais e também pelo telefone, que a gente achou muito importante colocar uma linha fixa. A gente sabe que está ficando obsoleto, mas a gente ficou surpreso com a quantidade de ligações que nós ainda recebemos. Claro que o volume maior é muito maior pela rede social. Claro que não se compara, mas ainda assim o nosso telefone não para de tocar. E é aluno realmente perguntando, tentando tirar a sua dúvida. E isso nos deixou muito satisfeitos. Então, é esse formato, 10 aulas de 20 minutos por dia, mais um ao vivo de 1h15, 1h20 minutos, para tirar as dúvidas dos alunos em relação aos conteúdos abordados nas aulas e aos conteúdos do próprio material, da apostila. E, como suporte, nós temos aí o site, que também está as aulas, elas ficam disponíveis depois para o aluno assistir, sempre que possível, tanto no aplicativo quanto no site, e o próprio aplicativo, onde o aluno consegue assistir essas aulas sem precisar de conexão específica com Wi-Fi ou de gastar seus dados móveis. Eu expliquei mais ou menos para você como nós conseguimos, né, toda essa logística, e nós já estamos indo aí para o 4º ciclo dessa logística de disponibilização do material, e o retorno tem sido cada vez melhor, sabe? A gente tem conseguido, depois da disponibilização, inclusive, do chat no nosso aplicativo, a gente tem conseguido uma boa interação entre professor e aluno, que, claro, o professor, ele também tem liberdade de utilizar praticamente todas as plataformas de acesso que ele tem para se comunicar com os seus alunos. A gente recomenda sempre as plataformas mais oficiais e do nosso pacote G Suite, né, que nós temos essa parceria com a Google, mas ele tem liberdade de se comunicar com seus alunos através de redes sociais diversas, tá? Sempre muito bem assistido e monitorado. Sobre esse modelo do ensino híbrido, quando a gente pensa em ensino não presencial, eu acredito que, de certa forma, a gente já está um pezinho já caminhando para esse modelo de ensino híbrido, porque quando a gente for falar de ensino híbrido aqui no Brasil, que está engatinhando ainda em relação à educação básica, com isso, eu penso que a gente tem que trabalhar na filosofia, no pensamento de que o ensino híbrido ele vem como uma política, né, uma política de ensino, não como talvez um modelo pedagógico em si, propriamente dito, ou somente isso, mas que ele vem tentar trabalhar, implementar esse modelo para que a gente consiga, enquanto estratégia política pedagógica também, implementar esse modelo, não só como um modelo estratégico pedagógico, ou como corrente, se for corrente pedagógica propriamente dita, ou como um conjunto de metodologias ativas em si. Muitos do processo, sim, mas a gente tem que pensar em relação... Inicialmente, a gente tem que pensar estruturalmente como que esse ensino híbrido, como que a gente vai pensar esse ensino híbrido aqui no Brasil e, no caso, aqui em Minas Gerais, enquanto política, né, enquanto política pedagógica para a nossa rede. E é isso que a gente está fazendo agora, pensando em cima dos documentos que já foram implementados, em cima de ajudas de consultorias que estão nos ajudando a pensar esse modelo de ensino híbrido quando a gente voltar às aulas presenciais, como que nós vamos trabalhar esse ensino, essa modalidade mista, né, que eu gostei muito do termo blended, né, eu acredito que se encaixa perfeitamente, essa abordagem mista de ensino. Eu pontuei alguns pontos da fala da colega da Finlândia que eu achei extremamente pertinente. Ela fala da questão do ensino híbrido, que lá existe muita autonomia já
dos alunos, e essa autonomia é uma coisa que nós precisamos ainda adquirir muito aqui. Por isso que eu falo que esse ensino tem que ser pensado enquanto política, primeiro, para que se criem padrões e parâmetros, para que a gente consiga desenvolver isso, principalmente, inicialmente, no corpo docente e nos gestores em educação, para que depois a gente consiga desenvolver esse grau de maturidade socioemocional, inclusive, nos nossos alunos. E aí vem uma palavra muito forte aí, né, que vai ser a nossa grande parceira e a menina dos nossos olhos para esse retorno ao ensino híbrido ou presencial ou misto, que é o desenvolvimento das competências, das habilidades socioemocionais, não só nos nossos professores, mas também nos nossos alunos, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais, né, essa autonomia, essa maturidade, para que seja implementado com eficiência e eficácia esse modelo misto de ensino. Outro ponto muito importante que a colega falou foi em relação às TICs, que elas têm que ter realmente muita intencionalidade. E a gente pensou isso quando a gente estava desenvolvendo o nosso aplicativo. É um aplicativo simples, que tem o material que era necessário para o nosso aluno e para o nosso professor, e que tinha a ferramenta mais necessária, que colocava o aluno e o professor em contato. Tanto é que o layout da nossa página é um layout simples, é um layout clean, entende? Que é para não ter exatamente essa questão meio apelativo visual, sabe? Que se costuma utilizar. Então, a gente pensou também nessa estrutura para o desenvolvimento do nosso layout, do nosso aplicativo. Um caminho a ser traçado em relação a esse modelo e essa eficiência, essa eficácia na implementação desse modelo, é a que a gente realmente não pode trabalhar com uma visão completamente tradicional, né? A colega da Finlândia falou aí de uma visão que, às vezes, a gente confunde, né? De trabalhar gamificação, de trabalhar todo esse processo de trazer tecnologias, né? E aí a gente começa a dar uma overdose de gamificação nas nossas aulas, e isso tem tudo que ser muito comedido, porque às vezes você perde a intencionalidade realmente do desenvolvimento daquela habilidade ou daquele objetivo X. Então, realmente, essa visão behaviorista, que ainda é muito, muito arraigada aqui no ensino brasileiro e no ensino em outros países em desenvolvimento, essa visão behaviorista é uma coisa que a gente realmente tem que ter cuidado quando a gente trabalha com qualquer modelo de implementação de educação híbrida ou não presencial ou EAD que trabalhe com essas estratégias de gamificação e com recursos tecnológicos que são chamativos, que chamam a atenção, que tentam realmente comprar visualmente primeiro o nosso aluno. Comprar talvez não seja a palavra, mas atrair visualmente primeiro o nosso discente. Voltando para a questão do socioemocional e da questão do desenvolvimento e da abordagem tecnológica, eu acho interessante que aqui a gente vai ter um grande avanço e um passo muito importante em relação ao ensino não presencial, é que os professores, quando têm acesso, eles estão começando a reconhecer aqui a importância do material digitalizado, entende? Então, eles buscaram mais, se atraíram mais, porque as editoras aqui, elas já disponibilizam isso em CD-ROMs, agora em aplicativos desenvolvidos, que o professor consegue fazer um login muito fácil, mas devido à comodidade e realmente a falta de ampliação de visão, que isso é natural, acontece, a gente precisa realmente se desconstruir para ressignificar, eles agora começaram a procurar mais material digital, a se interessar mais de ir além do que está ali no impresso, entende? No físico. E isso é um ganho muito importante, porque daquilo ali, ele deixa de ser um professor que tem uma fonte de pesquisa só, para ter várias outras fontes de pesquisa, porque é que nem aqueles hipertextos, né? Ele vai ter acesso a um, aí vai acessando outro, e vai ampliando cada vez mais suas fontes de informação, né? Eu acredito que eu falo muito, se deixasse eu falava aqui direto, mas em relação ao ensino híbrido, só para fechar, eu acredito que realmente o ponto-chave
para que a gente pense em ensino híbrido aqui no Brasil, inicialmente, não pensar apenas como uma estratégia pedagógica, mas como uma política pedagógica a ser implementada. Muito obrigado. Professor Weiner. Eu vou pedir a licença aos nossos participantes de nós prorrogarmos a nossa conversa por 15 minutos. Ela estava marcada para encerrar às 16. Se vocês puderem, nós vamos até 16h15, que tivemos algum problema de internet no caminho, pode ser? Não, tranquilo, tudo bem. Então tá. Primeiro eu quero dizer aos nossos participantes, o chat está bombando aqui, a gente não consegue responder todo mundo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. E a questão do acesso, as dificuldades que nós temos no estado como Minas Gerais, o Brasil como um todo, a zona rural, a falta de internet, a falta de saneamento básico, a falta de condições sanitárias na escola, tudo isso está nos afetando e afeta o mundo inteiro. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, é um momento que nós todos temos que nos cuidar mutuamente, com muito carinho, porque certamente o professor Weiner, a professora Júlia, todas as secretarias estaduais, municipais, estão dando o melhor de si, sem dormir, trabalhando muito, assim como os professores e as professoras. Tem gente pegando uma bicicleta para entregar o material didático, aonde ele sabe que o aluno não tem acesso ao device, ao celular ou à internet. Então, o acesso realmente é um dilema que nos pegou aí todo. Só escancara a nossa desigualdade, mas eu posso te garantir que os profissionais das secretarias estão fazendo um trabalho grandioso nesse enfrentamento com todas essas dificuldades, né? Luciano, só complementando, eu queria dizer que a gente também disponibiliza, para quem não tem acesso a nenhum das ferramentas digitais, nós também disponibilizamos esse material impresso para todos os alunos. Foi feito um levantamento, um estudo todo, e esse material também é disponibilizado lá impresso para aquele aluno que não tem, de forma nenhuma, acesso à rede. Isso. Olha, professora Evelise, várias pessoas aqui estão se propondo, se podem ficar aí na sua casa, fazer uma excursão para conhecer em loco como é que funciona a escola. Depois você põe seu endereço aí, mas é brincadeira. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. A professora Evelise pode começar, depois o professor Weiner, já que o professor Weiner trabalha também diretamente com a formação de professores, tem uma ampla experiência nisso, né? Nós sempre ouvimos falar que a formação de professores e a valorização de professores na Finlândia é uma questão fundamental para o nível de qualidade que o país alcança na sua educação. Você confirma isso? Isso é uma realidade prática? O que você destaca nessa questão da formação e valorização de professores na Finlândia? E aí a mesma pergunta eu queria fazer para o Weiner, o que ele acha que é o nosso maior desafio nessas duas áreas, logo após. Sim, confirmo. Ser professor na Finlândia é uma profissão valorizada. Talvez não seja tanto quanto médico, que algumas reportagens dizem que ser professor e médico, não é. O médico ainda tem mais status que nós. Mas, sim, é uma profissão valorizada, é uma profissão procurada. Os professores são considerados especialistas, eles são muito, muito respeitados. E daí que vem essa total liberdade que nós temos nas salas de aula, né? Nosso professor tem muita voz aqui. E os professores finlandeses, eles estudam mais, é como se muitas pessoas falam, eles são todos mestres, não é bem um mestrado, mas eles estudam mais anos do que no Brasil. É como se você faz o estudo básico aqui, por exemplo, professor primário ou professor secundário, Fundamental 2, e aí você tem que ter uma especialidade, que é como se fosse um braço a mais. E todo professor do ensino básico, ele vai ter uma especialidade, ou na música, ou nos esportes, ou na arte. Então, é por isso que dizem assim, que inclusive é difícil que o professor vir do Brasil e conseguir a qualificação para dar aula aqui, porque nós estudamos menos. Aqui é como se fosse junto o mestrado. E é bem valorizado, sim, e a faculdade, né,
professor primário, professor secundário, ou como disse, subject teachers, todos são bastante procurados e tem bastante candidatos para entrar. O salário também, ele é, não vou dizer, ele é fantástico, mas ele é um salário digno, ele não é considerado um salário baixo, ele é um salário bom também. Tá ótimo. Professor Weiner, nós temos um desafio grandioso aqui, né? Eu mesmo dei uma entrevista para a TV Senado semana passada, na discussão do novo Fundeb, né? Ontem nós vimos o Supremo Tribunal Federal emitindo aí um parecer sobre a questão das aposentadorias. Nós estamos num momento acho que as pessoas estão percebendo finalmente que a educação tem que ter um ponto de destaque, né? E isso tem que chegar aos professores, a valorização dos professores. Como é que você encara o maior desafio de formação e valorização de professores aqui no país? O som, o microfone. Perdão. Falando em relação à formação, a gente tem que vir lá da formação inicial, né, do professor, que o processo de formação inicial já tem que ser repensado nesse caso. Mas indo para o campo, que a escola de formação que eu dirijo trabalha, que é a formação em serviço, essa formação em serviço é trazer aquele professor que tem regência na sala de aula, ou aquele profissional da educação que está lá no chão da escola, trabalhando de alguma forma, direta ou indiretamente, para ser formado em exercício da sua profissão. Essa formação, ela é extremamente importante, porque ela vai trabalhar com a troca de experiência, ela vai trabalhar com aquilo que é problema cotidiano do professor. E vai desde currículo, desde componente curricular, desde conteúdo até temas transversais que possam ser trabalhados. A gente tem cursos que passeiam por todas essas áreas e agora, atualmente, a gente está trabalhando até com esse foco no socioemocional também. Mas um dos principais desafios, um deles é chegar, entende? A gente tem ainda muita dificuldade de chegar em todos os professores. Nós temos uma plataforma que tem aí um acesso grandioso, mas a questão é territorial também, sabe? E ela não só territorial, mas é uma questão cultural. O professor ou o profissional em si, não estou dizendo todos, generalizando, mas para quem trabalha com educação aqui no Brasil sabe que é muito intenso, muito complexo. Esse professor, ele precisa encontrar um tempo, né, para se dedicar a essa formação. Geralmente ele não tem. Aí tem outros agravantes, que é a questão de chegar. A gente trabalha principalmente com formação à distância, aqui exatamente por conta do território. Nossa intenção é trabalhar chegando presencialmente também em todos os municípios, trabalhando com capilaridade. A gente vai conseguir isso, mas todos esses pontos, e esse ponto principal, que é chegar, a formação chegar até o professor, é um dos grandes desafios. Ok. Nós temos ainda 7 minutos, acho que cabe mais uma pergunta, né? Na Finlândia, o ensino integral, ou seja, as crianças e adolescentes ficarem na escola o dia inteiro, é uma realidade em todas as séries e níveis? Como é que é isso, professora Evelise? Sim, eles entram às 8h15, é a primeira aula, aí vai depender, porque a carga horária não é uma carga horária fixa, ela depende, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai aumentando. O primeiro ano, geralmente, sai 1h15, eles têm menos horas aulas, 20 horas por semana, e depois isso vai aumentando até mais ou menos 4, 3h30. Então, eles ficam o dia todo, eles têm 15 minutos de intervalo depois de cada aula, nós temos mais intervalos, e depois tem a hora do almoço, que é escalonado, as turmas menores, primário primeiro, depois as turmas do Fundamental 2, os maiores, e aí, depois do almoço, eles têm 30 minutos que eles vão para o pátio. Então, assim, apesar de nós termos neve, frio, eles sempre vão esses 15 minutos para fora e voltam. Isso é uma das coisas que acho que ajuda a oxigenar, né, o cérebro, que eles não ficam toda manhã ou toda tarde dentro de uma sala de aula. Como eu falei, existe muita mobilidade, não somente na questão do professor liberar os alunos para que eles possam trabalhar em outros locais.
a não ser a sala de aula, eles também têm esses 15 minutos de intervalo depois de cada aula. Professor Wêner, em Minas, nós vamos ter mais essa realidade no ensino médio, né? Após a implementação do BNCC, ou eu estou enganado? Exatamente, a gente vai ter essa maior liberdade que o aluno vai ter de compor, né, sua ementa, sua grade curricular no ensino médio, depois da implementação aqui, da implementação eficiente e completa dos itinerários formativos e do novo ensino médio. Obrigado. Aqui... Eu convidar a todos os participantes, como eu disse, procurem o Fórum Nacional de Educação por meio dos fóruns estaduais de educação que estão participando do debate do novo Fundeb. Então, o novo Fundeb ainda está para ser aprovado no Senado Federal, é um momento muito importante que pode mudar bastante da nossa realidade aí, na questão das práticas, inclusive da educação integral e valorização dos professores. O momento é crítico para esse debate, sendo primorosamente conduzido pelo relator, o senador Flávio Arnes, que é um homem de educação e que realmente entende muito do assunto, né? Uma outra questão que eu queria deixar aqui no finalmente é que vocês acessem o site da ABED, acessem os nossos outros webinários sobre ensino híbrido, todos eles têm apresentação, têm livros indicados. Na apresentação tem vários links com livros indicados que podem ajudar. A ABED disponibiliza tudo gratuitamente, sendo associado ou não, isso ajuda a gente a evoluir. Eu creio que os professores e professoras hoje exercem um trabalho heróico, como sempre. A educação brasileira, nós temos uma tragédia que vem de muito tempo, de um atraso, como dizia Darcy Ribeiro, e essa tragédia parte de um projeto de gente que não quer que nosso país alcance maior autonomia e que as pessoas tenham maior protagonismo e cidadania. Então, nós todos aqui da educação estamos juntos na secretaria, nas escolas, nas diretorias, na ABED, na Finlândia, para mudar essa realidade. Então, entre nós aqui, meus caros e minhas caras, nós estamos no mesmo time e lutando com forças que, às vezes, querem nos manter no atraso. Por favor, valorize a Secretaria Estadual de Educação e apoie as pessoas que estão trabalhando. Eu quero, então, passar a professora Evelise para as suas considerações finais. Temos aí 1 minuto e meio para a sua fala. Já está começando a escurecer a sua terra bonita aí, ó. Agora está começando a escurecer. Não, eu só quero falar assim que isso é possível. Eu quero dar o exemplo, por exemplo, da nossa vizinha aqui, a Estônia. Há mais ou menos, não é nem 20 anos atrás, quando a Estônia se separou da Rússia, do sistema comunista, ela estava um país arrasado. E eu lembro de visitar a Estônia e os prédios velhos, carros velhos, a educação, imagina como era, né? E hoje a Estônia passou da Finlândia. A Finlândia está em 7º lugar no PISA, a Estônia está em 6º lugar. Então, nesse espaço pequeno de 20 anos, ela conseguiu uma qualidade incrível na educação. Então, assim, isso é possível e nem precisa se pensar, mas vai ser daqui a muitos anos. Não, eu acho que com o esforço de todos é possível sim. Tem que se mudar, claro, a mentalidade do governo em geral, mas também a mentalidade dos professores. Eu acredito que possa, como o professor Wêner falou, começar humilde, começar ali do chão da sala de aula, os projetos vão crescendo, e com certeza a gente consegue chegar a um nível de qualidade, pelo menos que o Brasil consiga chegar entre os 20 primeiros no PISA, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito na educação brasileira. Obrigado. Professor Wêner. Como todo educador, né, a gente estando dentro ou fora do país, a gente crê muito, né, que a educação brasileira é uma educação que vai despontar ainda sim, com resultados aí extraordinários a âmbito nacional. E, para finalizar, realmente, dizer que nem tudo, né, em relação a esse sistema de ensino implementado, esse regime implementado agora por conta dessa situação de pandemia, a gente não tem condições de atingir o ideal, né, até porque tudo isso nos pegou de surpresa mundialmente. Países que já trabalhavam com um tipo de ensino mais avançado, com o trabalho de currículo já mais consolidado, se sobressaíram porque já
já tem aí 30, 40, 50 anos, às vezes até mais, de experiência, né, nessa eficiência na qualidade da educação e na implementação dos seus currículos. Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar que tudo que está sendo feito com uma intencionalidade que é a principal, que é não deixar esse aluno desassistido do seu direito de aprendizagem, entende? Então, o mínimo que esse aluno conseguir aprender não é o ideal, mas é necessário, é importante, para que a gente não aumente o hiato educacional que existe entre a rede de ensino público e a rede de ensino privada aqui nesse país. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por essa disponibilidade, pela partilha. Eu sei que a agenda de vocês é muito pesada e eu creio sinceramente que nós vamos atravessar juntos essa pandemia e sair melhores graças a essa generosidade de pessoas como vocês. Eu já recebi aqui gente da Secretaria Estadual do Piauí, Secretaria Estadual do Amazonas, a Secretaria Estadual de Pernambuco, a Secretaria Municipal de Florianópolis. Hoje eu tenho a honra de receber a Secretaria Estadual de Minas e estar aqui com a professora Evelise, convidada internacional. E essas pessoas, assim como vocês, com essa generosidade, eu só posso acreditar que nós vamos mudar o nosso país, graças a pessoas como vocês. Contem com a ABED, a todos os participantes, procurem a ABED, se associem à ABED, vamos ajudar a mudar a realidade do nosso país juntos. Nós acreditamos em vocês, acreditem em nós. Wender, muito obrigado pela parceria. Evelise, muito obrigado. Saúde para todos e a todos os participantes. Muito obrigado, Luciano. Até mais.